Boa noite. Acabei de ver que tá tendo várias lives nesse horário, então a concorrência é grande, né? É um horário que todo mundo faz, mas a gente tá aqui pra aprender e vamos continuar. Porque quem não conseguir assistir agora vai poder assistir gravado e é uma sequência, né? Então hoje o tema é muito atual, que é como ter paz em um mundo tão hostil. A Amanda chegou, conseguiu vir, Amanda? Então, é um tema tão importante na atualidade porque nós vivemos um momento de crise, né? Então, nós vemos muitas pessoas sem paz, seja por questões de doença, seja pela crise financeira, pelo medo do amanhã. Então, todos estão vivendo um momento de medo. E como é bom quando a gente tem paz no coração, né? Oi, boa noite para quem tá entrando. Então, a paz, ela é algo muito importante nesse momento que nós estamos vivendo. E às vezes não tem como a gente ter ser 100%, tá 100% em paz. Mas nós vamos procurar o quê? Aumentar o nosso percentual. Tá bom, Amanda, depois você volta. Então, se hoje eu vivo 70% ansiosa, estressada, sem paz, a nossa meta é poder diminuir esse percentual e aumentar o seu percentual de paz, que é algo que sem a paz nós não conseguimos avançar. E o livro que a gente está estudando, ele traz 3 tipos de paz que nós precisamos ter no nosso coração. A primeira paz, ela é a paz espiritual. E essa paz espiritual, ela é aquela paz que nós temos com Deus. Ela é a base para que nós tenhamos paz, as demais paz. E a paz espiritual, ela está lá em Romanos 5:1, que diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Em João 14:6 diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, se eu quero ter uma vida de paz, eu preciso começar pela base. E a base é eu ter paz com Deus. E eu só consigo paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Porque é por meio dele que nós somos justificados e temos paz com Deus. Então, para eu começar a aumentar o meu percentual de paz e diminuir o meu percentual de estresse, eu preciso o quê? Melhorar o meu relacionamento com Deus, porque a paz com Deus, ela é a base de qualquer sentimento de satisfação, de tranquilidade e de paz no coração. A segunda paz é a paz emocional, que é a paz que vem de Deus. Então, quando você tem paz com Deus, ele dá a paz dele para nós. E essa paz está lá em Colossenses 3:15, que diz: a paz de Deus, para a qual nós também fomos chamados. Para que também fomos chamados, dominem vossos corações e sede agradecidos. Então, quando eu estabeleço a base, que é a minha paz com Deus, ele dá a paz dele para mim. E aí eu tenho a paz o que? Emocional, porque nós somos chamados para ter paz. E a terceira paz que nós buscamos ter é a paz nos relacionamentos. E lá em Romanos 12:18, a palavra diz: se for possível, tenham paz com todos os homens. Então, quando Paulo escreveu isso, é porque ele sabia que era difícil ter paz com todo mundo. Mas ele disse: se for possível, busque a paz nos relacionamentos, busque a paz com todos os homens. Essa é uma missão que nós temos, de sempre buscar a paz com todos. E o livro, ele traz 5 passos para que nós possamos aumentar o nosso percentual de paz e diminuir o nosso percentual de estresse, de ansiedade. Boa noite para quem chegou. Então, qual é o primeiro passo para que eu possa ter mais paz no meu coração e diminuir o estresse, diminuir a angústia, diminuir a ansiedade nesse mundo que eu tô vivendo, em qualquer outra crise? O primeiro passo é obedecer os mandamentos de Deus. Nós precisamos obedecer os princípios bíblicos. Lá em Salmo 119, diz assim: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço.
Então, se eu quero ter paz com Deus, eu preciso o quê? Obedecer os princípios bíblicos. Eu preciso obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é o nosso manual. Então, se você, por exemplo, compra um carro automático ou um carro diferente, com certeza ele vai vir com um manual e lá vai te ensinar, olha, se você quer que o seu carro conserve mais, que ele dure mais, que ele tenha um bom desempenho, você vai dirigir dessa forma, você vai colocar tal combustível, você vai colocar tal óleo. Esse é o manual de instrução do seu carro para que ele possa ter melhor desempenho, maior durabilidade e que ele possa durar muito mais. Assim é na nossa vida. A Bíblia é o nosso manual. A palavra de Deus ela traz os princípios para uma vida melhor na família, na nossa saúde, no nosso trabalho, nas finanças. Em todas as áreas de nossa vida, ele traz princípios. E quer você cumpra ou não, você vai colher o fruto desses princípios. Se você cumprir, você terá paz. Se você não cumprir, você vai estar indo contra a palavra de Deus. E aí você vai diminuir, ou se fosse um carro ou um objeto, você diminuiria o potencial dele e você faria com que ele durasse muito menos. Então, se você quer ter paz no seu coração, obedeça os princípios bíblicos, obedeça a palavra de Deus, porque ela é o seu manual de instrução. É ela que vai te ensinar o que você deve e o que você não deve fazer, o que você deve e o que você não deve falar. E quando você faz isso, a palavra de Deus fala que você tem paz no seu coração. O segundo passo para que eu possa ter paz no meu coração nesse mundo tão difícil é aceitar o perdão de Deus. Lá na nossa primeira live nós falamos que Deus ele disponibiliza para nós o poder da ressurreição. Esse poder da ressurreição de Cristo, o que ele tem capacidade de fazer? De apagar o nosso passado. E muitas pessoas vivem com culpa. Então, uma pessoa que ela vive com uma culpa dentro da mente dela, ela não consegue ter paz. Então, às vezes aconteceu algo lá no passado que ela se sente culpada. Às vezes, um fato que marcou a vida dela, ela tem uma culpa e ela não consegue ter paz. A palavra de Deus diz em Miqueias 7,18: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Deus ele tem prazer em te dar paz. E ele tem prazer em perdoar todos os seus pecados. Em 1 João 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você quer ter paz no seu coração, aceite o perdão de Deus. Não viva mais sobre o peso da culpa. Não se culpe mais. Porque Jesus ele não veio para te condenar, mas ele veio para te libertar. Para te libertar da culpa. Para te libertar do pecado. Para te libertar do passado. Então, se a sua paz ela tem sido roubada por alguma culpa, alguma coisa que aconteceu e você ainda não se perdoou hoje, confesse a Deus. Porque ele tem prazer em perdoar os seus pecados, em pegar tudo aquilo que aconteceu no passado, jogar no mar do esquecimento e proibir você de pescar ela novamente, para que você possa ter paz no seu coração. O terceiro passo para que nós possamos ter paz nesse mundo tão difícil é, nós precisamos nos concentrar na presença de Deus. Concentre-se na presença de Deus na tua vida. Em Isaías 26:3, diz assim: o Senhor, ele conservará em paz aquele cuja mente está firme nele, porque confia em Deus. Então, tenha a sua mente firme em Deus. Concentre-se em Deus. Nós temos a tendência a sempre concentrar os nossos pensamentos nos problemas, nas dificuldades, naquilo que está dando errado. Mas não é dessa forma que nós teremos paz em nosso coração. Para você ter paz no seu coração, você tem que tirar a sua concentração dos problemas, das dificuldades e concentrar-se em Deus. É assim que você alcança a paz, firmando os seus pensamentos na presença de Deus na sua vida. O estresse, ele é um alarme. Se nós tivéssemos uma lanterninha, já pensou se nós tivéssemos uma lanterninha que acendesse quando nós estivéssemos estressados, longe da presença de Deus? Nós temos, que é o estresse. Então, quando a gente se sente estressado, pode ter certeza,
É um alarme de Deus te dizendo: você tirou a sua concentração em Deus e você está se concentrando nos problemas. Quando você se sentir estressado, feche os olhos e praticamente você vai ouvir a voz de Deus te dizendo: você está estressado porque você tirou os seus pensamentos de mim e colocou nos problemas. Você tem um livre-arbítrio, você tem o poder da decisão. Então você precisa escolher se você vai se concentrar nos problemas ou se você vai se concentrar em Deus. E a palavra de Deus, ela é fiel. Ele diz que o Senhor, ele conserva em paz aquele cuja mente está firme em Deus. Então mantenha o seu pensamento firme em Deus. Tem um Salmos muito bonito que eu gosto bastante, que é o Salmos 46. Então, se depois você lê ele é aquele Salmos que fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E é um salmo que eu gosto bastante. E no estudo bíblico diz que esse salmo, ele foi escrito durante o período do rei Ezequias. E o que aconteceu? Esse fato ele é narrado lá em Crônicas e no livro de Isaías. Então o rei da Síria, Senaqueribe, ele havia cercado e ameaçado o rei Ezequias. Então ele falou que ele ia destruir o rei Ezequias e toda a nação. E o que Ezequias fez? Ezequias orou, Ezequias buscou a Deus. E antes de Ezequias buscar, o Senaqueribe ele mandou cartas ameaçando, humilhando Ezequias, falando que ele seria humilhado. E Ezequias, a atitude do rei Ezequias foi orar a Deus e entregar para Deus esse fato. E aí o que aconteceu? No dia seguinte, Deus enviou um anjo e destruiu todo o exército de Senaqueribe. E ele teve que voltar para o reino dele. Quando ele voltou, ele foi morto. E assim o rei Ezequias teve vitória. O povo foi livre daquela ameaça que eles iam sofrendo. Mas por quê? Porque o rei Ezequias, ele se concentrou na presença de Deus na vida dele. Ele não se concentrou no problema que estava surgindo, na afronta que Senaqueribe estava fazendo. Mas não, ele se concentrou na oração, ele se concentrou na presença de Deus, ele confiou. E Deus, ele enviou um anjo. Então, quando você se concentra nos problemas, você impede a ação de Deus para resolver o problema. Então, quando você ora, você entrega para Deus, você dá liberdade para que Deus envie o anjo dele para agir em seu favor. E quando você traz essa confiança no seu coração que Deus, ele está presente, quando você se concentra na presença de Deus, Deus, ele coloca a paz dele no teu coração. Porque você está com o seu foco no lugar certo. Você está com o seu foco na onde vai vir a ajuda, da onde vai vir a resposta daquilo que você espera. Porque os problemas, eles não se resolvem. É Deus que resolve eles. Então, focar nos problemas só vai te trazer estresse e tirar a sua paz. E lá em Filipenses, diz... no final do Salmos 46, lá ele fala... aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, para nós termos paz, lá no final ele fala, aquietai-vos. O que é aquietai-vos? Se acalme. Tem vezes que o nosso coração está tão ansioso, tão desesperado, que nós não nos aquietamos. Se aquiete. Acalma a tua mente. Alice, eu não consigo. Você consegue. Deus te deu livre-arbítrio. Você consegue dominar a sua mente, sim. Então, oi Gui, tudo bem? Bem-vindo. Então, nós temos esse poder de aquietarmos a nossa mente. Oi, Thalita, boa noite. Então, nós temos esse poder de decisão, de aquietar a nossa mente. Então, no meio de uma dificuldade, no meio de um problema muito grande, aquieta-te a tua mente. Então, a palavra de Deus fala, aquieta-te, acalme, concentre-se na presença de Deus. A pressa, ela é a morte da oração. Alguém com pressa não consegue orar. Alguém com pressa não vai conseguir falar com Deus. E a palavra continua a falar, sabei que eu sou Deus. Então você precisa se concentrar na presença de Deus. Então, aquieta o teu coração. Você quer ter paz no meio do furacão? Aquieta a tua mente. E saiba que Ele é Deus e que Ele age em teu favor.
O quarto passo para que nós possamos ter paz em nosso coração, aquela paz, não a paz que o mundo dá, porque se eu espero paz em uma estabilidade de um emprego, nós sabemos que hoje em dia não existe. Se amanhã esse emprego acaba, minha paz acaba junto. Então, mas a paz que Deus dá para os nossos corações, o quarto passo é: confie no propósito do Senhor. E confiar no propósito do Senhor, ele é tão importante que ele era um dos motivos de nós podermos nos alegrar, que eu falei na última live. Então, quando nós podemos nos alegrar em todas as circunstâncias, um dos motivos é porque eu tenho que ter a certeza que para todas as circunstâncias Deus tem um propósito. E aqui também é muito importante para eu ter paz no meu coração, eu entender que tudo Deus tem um propósito. Confiar nos propósitos de Deus. E aí eu quero trazer um versículo que está lá em Provérbios 3, 5 e 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Você quer ter paz no seu coração? Confie no propósito de Deus. E aqui o versículo traz 4 verbos. Primeiro, precisamos confiar. Segundo, nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Terceiro, nós precisamos reconhecer Deus. E o quarto é uma promessa. Então, 3 verbos é para mim e um verbo vai para Deus. E o que Deus fala? Se você confiar em mim, se você não se apoiar no seu próprio entendimento, se você reconhecer que eu estou em todos os propósitos, em todas as circunstâncias, eu vou endireitar as tuas veredas. Como é difícil confiar quando parece que está tudo em crise. Como é difícil confiar quando está tudo desabando. Mas você se preocupar também não vai resolver. E qual que é a palavra que Deus te diz? Confiar. Muitas coisas na vida da gente não faz sentido. Muitas coisas que acontecem não têm explicação. E o que eu faço nesse momento? Eu confio. Por mais difícil que seja, eu confio. Porque você quer ter paz ou você quer perder a tua paz? Eu quero ter paz, então eu vou confiar que Deus tem um propósito. Que eu não me apoiar no meu próprio entendimento. Nós fazemos isso o tempo inteiro, desperdiçar tempo querendo entender o porquê das coisas. Então nós ficamos, por que o fulano não me ama? Por que o fulano me tratou assim? Por que tal pessoa que eu amo tanto ficou doente? Por que eu perdi ciclano? Por que aconteceu essa tragédia? Por quê? Nós ficamos igual Zequinha, mas por quê? Você ficar conjecturando essas perguntas, o porquê disso, querendo entender aquilo, só vai te trazer mais estresse e tirar a sua paz. Nós precisamos entender dentro do nosso coração que nem todas as nossas perguntas serão respondidas nessa vida, mas talvez elas serão respondidas na vida eterna. E quando eu confio em Deus, eu paro de fazer essas conjecturas. Eu paro de ficar questionando por que isso, por que aquilo, porque eu paro de questionar porque meu pai ficou doente, porque ele faleceu, porque aconteceu tanta tragédia, porque eu passei isso, porque eu passei aquilo. Eu paro. Você quer ter paz no seu coração? Confie no propósito do Senhor. Confia mesmo quando as circunstâncias é difícil. Não se apoie no seu próprio entendimento. Se apoiar no seu próprio entendimento é você querer entender tudo que está acontecendo. Você querer dominar, mas por que isso? Por que tal coisa que eu fiz não deu certo? Por que tal projeto não saiu? Porque quando tem pessoas que falam que ela só conseguiu ter paz no coração dela quando ela parou de se questionar tanto o porquê das coisas. Então talvez nesse momento você tenha gastado muita energia sua conjecturando o porquê. Por que eu sofri isso? Por que eu sofri aquilo? Por que eu fui demitido? Por que o mundo fechou as portas? Por que eu não sei mais nem como orar? Por quê? Pare de perguntar por quê. Confia. Aquieta o teu coração. E aí você precisa reconhecer Deus. Temos que reconhecer que Deus ele está no controle, ele não comete erros. Até nas situações mais difíceis, ele faz com que se cumpra o seu propósito. E nas lives anteriores eu falei, não importa. Não importa se aquele problema aconteceu, se a culpa foi minha. Não importa se o problema aconteceu, se a culpa foi o diabo que armou contra mim, se foi o meu irmão, se foi o fulano, se foi o ciclano. Não importa de onde veio esse problema, essa circunstância. Quando eu entrego para Deus, quando eu confio, quando eu não fico me apoiando no meu próprio entendimento, quando eu reconheço que o Senhor tem o controle e Ele não erra,
Ele faz com que todas as circunstâncias cooperem para o meu próprio bem. E aí ele vai desenvolvendo o meu caráter. Lembra lá das primeiras lives? Que ele vai desenvolvendo o meu caráter. Ele vai transformando a minha personalidade. Ele vai me fazendo mais confiante nele. Então, a palavra de Deus ela é fiel. E ele diz, confia no Senhor, não se apoie no seu próprio entendimento, reconhece ele em todos os seus caminhos, e aí Deus ele te dá uma promessa. E qual que é a promessa de Deus para a tua vida quando você confia nele, quando você não fica se apoiando no seu próprio entendimento, querendo entender o porquê disso, porquê daquilo? O Senhor, ele é muito certo, ele é fiel, ele diz que ele endireitará os nossos caminhos, ele endireitará as nossas veredas. Então nós vivemos com dúvida, eu vou por aqui ou eu vou por lá? Eu como isso ou eu como aquilo? Eu faço essa prova ou não faço essa prova? Eu vou atrás desse emprego ou não vou? Nós vivemos com dúvida no nosso coração. Mas quando eu confio no Senhor, no propósito dele, eu reconheço que ele tem o controle de tudo e que ele nunca erra. Eu paro de me apoiar no meu próprio entendimento, eu reconheço Deus. Deus ele diz que ele vai endireitar as minhas veredas. Então eu não vou ficar mais com dúvida. Eu não vou saber se eu vou por aqui ou por ali, porque Deus ele endireita. Então estava tudo torto, ele endireita e ele ilumina. E aí você não erra o seu caminho. Então essa indecisão que nós temos muitas vezes, ela produz estresse. Ela rouba a nossa paz. Por isso que nós devemos confiar no propósito do Senhor. E aqui o livro, ele trouxe um exemplo que eu gostei muito. Que ele fala que essa confiança no propósito do Senhor é algo que nós vamos aprendendo durante a nossa vida. E ele deu o exemplo de Pedro, do discípulo Pedro. E ele deu o exemplo que lá na passagem que passou lá em Lucas 8, 22, era a parte em que os discípulos eles vão para o mar e vem uma forte tempestade. E Jesus estava dormindo. E Pedro estava nesse barco, porque ele era um dos discípulos. E o que aconteceu? Os discípulos se desesperaram. Eles ficaram em pânico, porque eles conheciam o mar, eles sabiam que aquela tempestade poderia destruir a vida deles. Eles se apavoravam. E Jesus, quando foi despertado, ele disse, homens de pouca fé. E ele acalmou a tempestade. Aquele momento foi um momento de grande lição para Pedro. Porque ele aprendeu a confiar no propósito do Senhor. Por quê? Lá em Atos 12, traz uma outra narrativa. Quando Pedro ele foi preso. E no dia seguinte ele seria executado. E aí a palavra traz, em Atos 12, que Deus enviou um anjo para livrar Pedro da prisão. Sabe que o anjo teve que fazer? Ele teve que cutucar Pedro, tá lá na Bíblia, porque Pedro dormia. Gente, quem dorme sabendo que no dia seguinte vai ser executado? Quem dorme sabendo que no outro dia vai morrer? Pedro dormia. O anjo do Senhor teve que cutucar Pedro. Por quê? Pedro, ele aprendeu a confiar no propósito do Senhor. Às vezes nós ficamos sem dormir por muito menos. Mas nós precisamos aprender a confiar no propósito do Senhor. Assim como Pedro aprendeu. Porque ele já tinha passado a experiência lá na tempestade. E ele viu que Deus ele tinha todo o poder para acalmar a tempestade. Então quando ele foi preso, ele não se apavorou. Ele não perdeu a paz do coração dele. Ele dormiu. Ele sabia a importância que era uma noite de sono tranquila. E Pedro adormeceu na prisão. E o anjo teve que cutucar para despertar Pedro, para livrá-lo da prisão, para livrar Pedro da morte. Então, talvez hoje você ainda não aprendeu a confiar no Senhor, mas nós podemos seguir o exemplo de Pedro, que naquele primeiro fato, lá na tempestade em alto mar, ele se apavorou, achou que ia morrer. Mas lá em Atos 12, quando ele foi preso, sabendo que no dia seguinte ele foi... Obrigada, Manuel, bem-vindo. Então Pedro, depois de muito tempo, quando ele foi preso, ele seria executado no dia seguinte, ele aprendeu a confiar. E ele adormeceu. O anjo precisou cutucar Pedro para acordar ele. Porque ele ia livrar Pedro da prisão e livrar Pedro da morte. É muito interessante, Manuel. Então lá em Lucas 8:22 nós vemos Pedro desesperado, porque ele ficou com medo que a tempestade fosse destruir tudo. Já em Atos 12, Pedro diante da morte. Pedro teve uma bela noite de sono, que foi interrompida pelo anjo que foi livrar ele da prisão. Então nós precisamos aprender a confiar no propósito do Senhor. Confie,
Durma, não fique uma noite mais sem dormir, se perturbando por causa de um problema. Confie no propósito do Senhor, porque Ele vai trazer paz ao teu coração. E Alice, qual é o quinto passo? O quinto passo é você pedir a paz de Deus. E como que eu peço? Orando. A oração, ela é a causa. A paz, ela é o efeito. Então, quando eu oro, eu peço, Deus traz a paz. Aprender a confiar no propósito do Senhor. Exatamente. Então, lá em Filipenses 4, a palavra de Deus fala, Paulo ele disse, eu sei estar abatido, eu sei estar em abundância, eu sei passar fome, eu sei o que é ter fartura. Porque Paulo ele tinha certeza que ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia. E a palavra de Deus fala o que para nós? Lança ao Senhor toda a sua ansiedade, todas as suas angústias, porque Deus ele tem cuidado de vós. Então, se eu quero ter paz, eu preciso começar a ter tempo de oração, porque quando eu oro, Deus me dá a paz dele. A preocupação ela é inútil, ela é um desperdício. A ansiedade, ela vem de uma palavra traduzida lá no alemão, tudo que significa sufocar. Então, a ansiedade, ela sufoca a nossa vida. Mas precisamos fazer da oração a nossa válvula de escape. E aí, o autor do livro que a gente está estudando, ele fala que teve uma pesquisa científica em que os cientistas falavam para as pessoas como era importante elas terem um ouvinte incondicional. E aí eles até recomendam para que aqueles pacientes, eles falem com a planta. Então, você tem uma planta em casa, você não tem com quem conversar, conversa com a planta. Conversa com o seu cachorro, conversa com o seu gato, porque todo mundo precisa de um ouvinte incondicional. Você quer um ouvinte incondicional, que além de ouvir, ele vai te ajudar a cuidar de todos os seus problemas? É Deus. Comece a dedicar tempo em oração, em entregar, em lançar a Deus toda a sua ansiedade, porque Ele vai cuidar de vós, Ele vai cuidar de cada uma delas. Confie no propósito do Senhor, confie no propósito do Senhor em qualquer circunstância, porque Deus ele tem o controle. E Ele falou, confia, não confie no seu próprio entendimento. Me reconheça que eu tenho o controle de toda a situação, porque eu vou endireitar os seus caminhos. E Deus, ele é fiel. Aquela dúvida que você fica, vou, não vou, Deus, ele endireita o nosso caminho. E a indecisão, a dúvida, ela tira a nossa paz. Mas Deus não, ele endireita. E ele nos dá a certeza do caminho que devemos seguir. E assim que nós conseguimos a paz. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração. Então, nesse mundo tão difícil, como que eu vou ter paz, Alice? Paz no meio da crise, paz no meio dos problemas. Primeiro, eu preciso obedecer os princípios de Deus. Igual lá em Salmo 119, 165. Como são os felizes, como tem paz aqueles que obedecem os teus princípios. Então, primeiro, obedeça os princípios de Deus, obedeça a palavra de Deus. Ela é o caminho para te dar a paz. Segundo, aceite o perdão de Deus. Não fique mais remoendo amargura, remoendo culpa, porque Deus ele não veio para te condenar, Jesus não veio para te condenar, mas ele veio para te libertar da culpa, te libertar do pecado, te libertar das acusações. Deus veio para te libertar. Aceite o perdão de Deus, porque Deus ele tem prazer em perdoar todos os nossos pecados. Concentre-se na presença de Deus. A palavra de Deus nós lemos o quê? Que tem paz, muita paz. Tem aqueles que amam a tua lei. Lá em Isaías 26:3 fala que Deus ele conservará em paz aquele cuja mente está firme nele. Então que a sua mente esteja firme em Deus, não nos problemas, porque os problemas não adianta você ficar se preocupando com eles, porque eles não se resolvem. Firma o seu pensamento em Deus, porque ele te dá a paz quando o seu pensamento está em Deus. E aí nós vemos o exemplo do rei Ezequias, que mesmo diante de uma ameaça de guerra do rei Sinaqueribe, o que ele fez? Ele pediu paz para Deus, ele orou, ele entregou para Deus e ele descansou. No dia seguinte, Deus enviou um anjo e destruiu o exército de Senaqueribe. Exatamente. Aí nós vivemos numa culpa e essa não é a vontade de Deus. O quarto passo foi confiar no propósito de Deus. E o quinto passo é que nós precisamos pedir a paz de Deus através da oração. Então, ter paz no mundo de hoje é muito difícil.
mas não é impossível. E Deus, ele quer entregar essa paz, mesmo diante dos momentos mais difíceis. E eu falo algo pessoal porque o ano passado foi um dos anos mais difíceis da minha vida. E eu vou ser sincera, eu tinha paz no meu coração. Eu não me desesperei. Eu e minha família, nós tivemos paz. Mesmo diante do momento mais difícil, nós sabíamos que Deus, ele tinha o controle de tudo. Muitas coisas nessa vida, nós, igual eu falei anteriormente, muitas perguntas não vão ser respondidas nessa vida. Então não adianta eu ficar questionando o porquê. Se você tem vivido uma vida de questionamento, de porquê, querendo entender tudo, você só vai perder a tua paz. Pare, confie no Senhor, confie que Ele tem um propósito em tudo. E eu tive paz no meu coração, mesmo no momento que eu vi o meu pai vivendo a melhor fase da vida dele. Eu falei, nossa, agora que ele estava vivendo a melhor fase da vida dele, ele passou por isso. Nós passamos por isso. Mas eu confio que Deus, ele tem um propósito em tudo. Então, se muitas dúvidas minhas não vão ser respondidas nessa vida, eu confio, Senhor. Porque eu sei que vai ter uma outra vida, vida eterna. E talvez lá essas dúvidas serão respondidas. E se não forem, amém. Eu estou em paz. Difícil perceber que Deus é o nosso alicerce no mundo tão cheio de questões. É uma batalha da nossa mente. Por isso que a nossa mente precisa estar firme em Deus. Porque Ele controla tudo, Ele tem o poder de tudo. Assim como Ele mandou um anjo cutucar Pedro lá na prisão, despertar Pedro. Pedro, você vai morrer no dia seguinte, vem que eu vou te livrar. Deus, ele pode trazer paz em todas as situações de nossa vida. E depois que passa aquelas situações tão turbulentas, você olha para trás e fala, nossa, que bom que eu confiei em Deus. Que bom que eu confiei que Ele estava no controle. Porque se assim não fosse, talvez teria sido muito pior. Talvez o problema teria sido muito maior do que ele realmente foi. Então, para eu ter paz num mundo tão difícil, eu preciso aceitar o perdão de Deus, eu preciso cumprir os princípios bíblicos, entender que não vou ter resposta para tudo nessa vida, mas eu confio em Deus, eu sei que Ele está no controle, e eu sei que Ele tem poder para transformar todas as situações e fazer com que todas as circunstâncias cooperem para o nosso próprio bem, para o nosso próprio crescimento, para a transformação do nosso caráter. Nós somos como pedras brutas. E essas situações tão difíceis, elas são aquela marreta que vai lapidando, sabe? Então, muitas vezes, depois de uns momentos de tanta marretada, nosso brilho, ele começa a aparecer. Então, esses momentos mais difíceis, às vezes, ele vem para nos lapidar, para fazer com que o nosso brilho apareça. Então, vamos confiar, porque nós somos pedras brutas. Deus, às vezes, ele usa essas circunstâncias difíceis para arrancar a sujeira e mostrar a beleza que é em nós, mostrar aquilo que tem dentro de nós, fazer resplandecer a luz dele na nossa vida. Não vamos nos desesperar diante das dificuldades da vida, vamos confiar, porque Deus, ele tem o controle de tudo. Eu quero terminar o estudo de hoje com uma oração que tem aqui no livro. E aí, o autor, ele fala, quando você estiver assim, aflito, faça uma oração, a oração da serenidade. E diz, Deus, dá-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que puder, e sabedoria para distinguir as duas. O maravilhoso subproduto de sua oração será a paz. Peça essa paz para Deus. Que Ele te dê coragem para que você possa mudar aquilo que você pode mudar. E sabedoria para você aceitar aquilo que você não tem como mudar. E que você possa distinguir as duas. Faça essa oração e tenha paz no seu coração. Eu queria agradecer as pessoas que entraram na live. Essa é uma sequência de estudo que estamos fazendo desse livro. Eu gosto muito desse autor, ele escreve muito bem. A próxima live, o próximo tema que ele traz aqui é desenvolvendo a sua paciência. Tema difícil, né? Muitos de nós precisamos desenvolver a nossa paciência. Então, no primeiro capítulo, nós aprendemos sobre o poder para transformar a nossa vida, que é o poder da ressurreição de Cristo. Eu que agradeço, Manuel, você ter comparecido aqui. É uma honra para mim ter você aqui na minha live. Muito obrigada.
Deus te abençoe e que Ele dê a paz dele pro seu coração. A paz que excede todo entendimento. Então, na primeira live, nós falamos sobre o poder para transformar as nossas vidas, que é o poder da ressurreição de Cristo, que está disponível para mim e para você. Nós falamos qual é a participação de Deus e qual que é a minha participação nesse processo de transformação. Nós falamos 3, como se tornar uma pessoa mais amorosa. 4, nós falamos da decisão que é de regozijar-se. 5, nós estamos falando hoje sobre uma vida pacífica em um mundo hostil. E na sexta live que a gente vai falar como que nós desenvolvemos a nossa paciência. Então, oi para quem tá chegando, já estamos no finalzinho, depois vocês assistem do início, tá? Então, a nossa próxima live nós vamos falar sobre desenvolver a nossa paciência, que acho que ninguém precisa desenvolver a paciência, né? Imagina! Então, eu tenho certeza que nós vamos aprender muito. Eu conto com cada um de vocês para estar aqui, prestigiando comigo, tá? Então, é um prazer muito grande ter a audiência de vocês. Mais uma coisa, eu tô preparando uma live pra gente também falar um pouquinho, debater de direito notarial e registral. E aí, se depois vocês quiserem me mandarem no inbox mesmo sugestões de melhor dia, melhor horário, porque tá tendo muitas lives. Igual hoje eu entrei 8 horas, tinham muitas lives. É um som aqui do YouTube. É um som bem relaxante. Então, se depois vocês quiserem me mandar a sugestão do melhor dia, melhor horário pra gente fazer lives, pra tratar de direito notarial e registral. É uma matéria que não se tem na faculdade, embora nós já temos muitas pessoas aqui fazendo. Eu acho que às vezes eu vou alcançar pessoas que os outros não estão alcançando, né? Que bom. Então, às vezes eu vou alcançar pessoas que outras lives não estão alcançando. Então, é sempre bom, né? A gente difundir conhecimento, debater, aprender. Então, depois vocês me mandam sugestões de dia, melhor horário. A primeira eu acho que eu já vou fazer no sábado ou no domingo. Até vocês já me falam se preferem sábado ou domingo. Qual seria o melhor horário. Só sábado de manhã eu acho que não dá, porque tem um compromisso. Mas vamos colocar esse projeto para andar, porque eu vejo, assim, muita necessidade em da gente trazer à tona o direito notarial e registral. Eu vejo aqui na minha cidade, na minha comarca, como é pouco difundido entre os advogados, entre os operadores do direito, escreventes, juízes, promotores. Então, nós precisamos debater, precisamos aprender. Então, eu conto com vocês, principalmente quem quer prestar concurso. Tenho certeza que nós vamos aprender muito. Eu tô separando umas decisões, eu gosto muito de estudar por decisões, porque a gente aprende tanto. Os juízes, eles já trazem um monte de explicação lá no meio da decisão, é muito bom. Então, tô separando algumas pra gente ir debatendo, aprendendo, e eu tenho certeza que nós vamos crescer muito mais. Então, obrigada pra quem esteve aqui desde o início, que você possa ter paz no seu coração, mesmo nesse mundo tão hostil, mesmo durante essa pandemia, mesmo durante essa crise econômica, mesmo diante de tantas mudanças que estamos vivendo. O ensino não será mais o mesmo, as relações de consumo não serão mais as mesmas, a vida não será mais a mesma. Mas ao invés de você ficar desesperado, angustiado, com medo, concentre-se na presença de Deus. Vamos aprender a pedir a paz para Deus através da oração. Quem não ouviu, eu falei antes do exemplo de Pedro, eu não vou repetir para não ficar muito, mas meu coração se encheu de paz quando eu vi o exemplo de Pedro, porque é algo que a gente aprende, e na vida a gente vai aprendendo. Eu lembro que logo que eu assumi o meu cartório, assim, se a impressora travava, eu já ficava desesperada. Meu Deus, a impressora travou, não pode travar, eu saía desesperada. O que acontece muito, né? Depois da quinta travada, já nem ligava mais. Falei, vamos resolver, vai dar um jeito. Então a gente aprende que tudo dá um jeito. Então antes caía energia, o computador não queria ligar, eu me desesperava. Aí tinha que trocar no break, trocar não sei o que, eu ficava desesperada. Falei, e agora o cliente vai vir? Depois de um tempo, meu amigo, você aprende a descansar em Deus. Eu vou te falar, e Deus, ele vai resolvendo. Tá tudo certo no final. Confia em Deus. Então a gente vai aprendendo. Pedro, ele aprendeu a confiar em Deus. Pedro, ele aprendeu a confiar no propósito de Deus. Se numa noite ele quase se desesperou, que achou que ia morrer, pois na noite que ele tinha certeza que ele ia morrer no dia seguinte, ele estava dormindo. E o anjo precisou acordar.
Muitos de nós estamos perdendo noites de sono por causa do medo do vírus, do medo da crise. Apenas descanse. Confie no propósito de Deus. Confie que Ele tem domínio nas circunstâncias. Lembra? Reconhece Ele em todos os seus caminhos. Qual que é a promessa dele? Ele vai endireitar as tuas veredas. Não se apavore. Apenas confie. Aquieta o teu coração. Acalma a tua mente. Acalma. Firma o teu pensamento em Deus. Porque a paz dele será derramada no teu coração. É uma promessa. E Ele é fiel para cumprir a parte dele. Faça você a sua. Aquieta o teu coração e lança sobre Ele toda a tua ansiedade. Que Ele cuida de você. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Eu agradeço de coração. Eu tenho aprendido tanto com essas lives. Tanto. Tem sido uma experiência muito boa. Muito enriquecedora. E eu espero que esteja sendo para vocês também. Então, continue aqui. Na próxima live, nós vamos aprender sobre como desenvolver a paciência. E eu conto com vocês. Tenham todos uma boa noite. Obrigada, Manuel, por disponibilizar o seu tempo para estar aqui comigo. Técnica notarial. Muito obrigado, Lair, que tá sempre aqui me ajudando, me prestigiando. Minha amiga, Sá. Minha irmã que precisou sair hoje, Luquinho, Alexandre. As meninas do meu trabalho, o Júlio. Obrigada, Júlio. Muito obrigada a todo mundo. E até a próxima. Deixem suas sugestões sobre melhor dia, melhor horário de lives. E com certeza nós teremos muito mais encontros aqui durante a semana. É um prazer ter vocês aqui comigo. Boa noite, pessoal. Um beijo. Fiquem em paz e descansem o coração de vocês. Até mais.